majestade, toda reverência. Graças a ti, Jesus. Não nos cansamos, oh Pai, glória e honra. Glória, honra, o louvor e majestade, toda reverência, damos só a ti. E o Cordeiro, receba a recompensa do seu sacrifício. Cordeiro, receba. Que o Cordeiro, toda a honra e toda a glória. receba a recompensa do seu sacrifício. Que o Cordeiro, Exaltamos, Jesus, o teu nome. receba a recompensa do seu sacrifício. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu Receba, declara isso. que o Cordeiro A glória a Deus. receba Toda recompensa. a recompensa do seu sacrifício. Que o Senhor Jesus merece o louvor. E que o Senhor, e que o Senhor Jesus merece o louvor. E que o Senhor, e que o Senhor Jesus. Jesus merece o louvor. E que o Senhor, e que o Senhor Jesus, Jesus, merece o Oh, louvor. E que o Senhor, e que o mereces o louvor. O véu já se rasgou. merece Jesus. o louvor. Diga o Diga o Senhor, diga o Senhor, Mereces todo louvor, Senhor. mereces o louvor. Diga o Senhor. Glória, honra, o louvor e majestade, toda reverência damos só a ti. Glória, honra, o louvor e majestade, toda reverência Só a ti, ó Pai. Glória e honra. Glória, honra, o Louvor e majestade. majestade, toda Damos a ti, reverência, damos só a ti. Glória e honra. Glória, honra, o louvor e majestade, toda reverência, damos só a ti. Glória, honra, o louvor e majestade, toda reverência, damos só a ti. Que o Cordeiro receba. Que o Cordeiro Ah, Jesus, receba, Senhor. receba Aquilo que o Senhor merece. a recompensa do seu Cordeiro, receba, sacrifício. Jesus. Que o Cordeiro
Obrigado, e nome do majestade, toda reverência. Amém, povo de Deus? Abramos as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel. Primeira Samuel, no seu capítulo 3. No seu versículo 10. Podemos? Diz assim a palavra do Senhor. Então veio o Senhor, e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque teu servo ouve. E disse Samuel: fala, porque teu servo ouve. E disse Samuel: baixa a tua cabeça e ore ao Senhor. Fala para Deus que você está disponível nesta manhã para ouvir a sua voz. Não fique calado. Apresente o teu coração diante do coração de Deus. Fale que o Senhor, eu estou aqui. Fale que o teu servo ouve. Esteja disponível para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para ti no dia de hoje, enquanto o nosso pregador se aproxima. Rei de graça e poder, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, nós apresentamos nossos corações para Ti. Rei de graça e poder, Abba, Pai, que não seja outras vozes, Pai, que não seja as nossas vozes, mas, Rei de graça e poder, que seja a Tua voz a falar conosco. Abba, Pai, nós queremos Te ouvir nesta manhã. Abba, Pai, tudo quanto o Senhor tem para falar para nós no dia de hoje, Rei de graça e poder, Abba, Pai, nós recebamos e não rejeitamos. Oh, Rei de graça e poder, Pai, que não haja distrações, que não haja outras vozes externas. Abba, Pai, que não haja nada, Rei de graça e poder, que venha atrapalhar este momento. Abba, Pai, abençoe, Abba, Pai, o Teu servo. Abba, Pai, Rei de graça e poder, Abba, Pai, que irá trazer para nós a Tua palavra. Abba, Pai, o Rei de graça e poder, Abba, Pai, o Teu servo que o Senhor vai usar. Abba, Pai, então usa ele, Rei de graça e poder. Pai, como um instrumento está nas Tuas mãos. Oh, Rei de graça e poder, Pai, em nome de Jesus. Abba, Pai, que a Tua vontade se cumpra no dia de hoje. Pai, que a Tua vontade seja feita, Rei de graça e poder. Abba, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abba, Pai, nós oramos, Abba, Pai, o Rei de graça e poder, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Aleluia, amada igreja do Senhor. Glórias a Deus. Sou grato a Yahvé por mais uma vez estar vivo e poder partilhar da sua palavra a sua amada igreja, a igreja, a comunidade, visão e fé. Então, sem mais delongas, eu vou te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Lucas, no seu capítulo 24. Capítulo 24 de Lucas, do verso 13 até o verso 35. Essa palavra que estaremos a compartilhar no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quem já encontrou, diga amém. Quem já encontrou na tela também, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diz assim a palavra do Eterno: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Repita comigo: Emaús. Iam falando entre si
de tudo aquilo que havia sucedido, aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas uns ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Por que estás triste? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só um peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno. Diga: Jesus Nazareno. Que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E com os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já foi o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Aleluia. Vamos pular para o verso 31. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. Ele desapareceu-lhes. Disseram um para outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando abria as escrituras? Na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Diga: tornaram para Jerusalém. Igreja, repita comigo: tornaram para Jerusalém. E acharam congregado os 11, o que estavam com ele, as quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes acontecera no caminho, como deles foi concedido no partir do pão. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Então nós mais uma vez somos gratos a Deus. E eu agradeço a tua vida por estares ali sentado para ouvir um homem pecador que nem eu. Obrigado por essa reverência. Obrigado à escola sacerdotal da igreja por escolher-me a mim como ministro oficiante da palavra no dia de hoje. Então nós somos gratos a Deus por esse promenor. E sem mais delongas, é muito difícil. É muito difícil, eu já ia comentando ontem, é muito difícil, porque na semana antes da passada, passaram dois grandes homens de Deus, né, nesse lugar. Pastor Lauda falou sobre hábitos de uma forma muito poderosa. E eu, ainda bem que eu li essa parte das escrituras. A palavra queimava no meu coração enquanto o pastor Lauda ministrava sobre hábitos. E o pastor Lauda, enquanto falava sobre hábito, ele nos ensinou que nós só precisamos 7 dias para o nosso cérebro ressignificar. A ressignificação do cérebro, segundo a teoria que o pastor Lauda nos trouxe, o pastor Lauda nos afirmou que cientificamente, para nós adquirirmos um novo hábito, nós só precisamos de 7 dias. Então a ressignificação significa mudar o hábito antigo para um hábito novo. Então ele nos ensinou vários aspectos sobre os hábitos. Então foi uma palavra muito profunda. Alguns que eu conheço fizeram o voto de melhorarem e modificarem certos hábitos na sua vida. Eu vi certas pessoas durante o percurso de 7 dias a implementarem um novo hábito. Um exemplo concreto é para quem comer alguma coisa ou chupar um rebuçado todos os dias durante a semana, na semana seguinte, ou vou voltar no exemplo que o pastor Lauda deu. Quem beber café na segunda até domingo, na segunda da semana seguinte, o corpo dele, a mente dele vai lhe dizer assim: eu preciso de café.
Por quê? Porque ele passou 7 dias seguidos a tomar café. Então, seja, o hábito para criar é muito fácil. Ele nos explicou que nós temos hábitos bons e hábitos ruins. E a semana que antecede a minha, teve aqui o homem de Deus, né? Chiquete Vidal, a qual nos falou sobre o Vale de Alabastro. Mensagem poderosa na casa de Simão. A mulher que chorou diante do pé de Cristo e jorrou o que ela devia jorrar diante dos pés de Jesus. Mas hoje eu quero fazer a igreja refletir sobre a caminhada de Emaús. Então, o nosso tema para hoje será a caminhada para o pôr do sol. Por que eu escolho a caminhada para o pôr do sol? Porque olhando para a conjuntura do que nós acabamos de ler, a palavra está a nos dizer, quando pegamos o verso 13, fala, eis que no mesmo dia, ou seja, eis que no mesmo dia, está a apontar para acontecimentos que realizou-se antes deste dia. Então, para nós compreendermos o caminho de Emaús, apesar que é uma história peculiar só para o livro de Lucas. Lucas é quase o único que narra, excepto Marcos. Marcos só traz essa história em 2 versículos. Fala que havia uns 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús e viram o mestre no caminho de Emaús. Lucas no capítulo 16. Mas quando nós começamos a ler o livro de Marcos no capítulo 16, nós compreendemos ele a falar sobre esses 2 versículos. Mas Lucas, ele narra a história com mais detalhe. Então os outros, Mateus e João, não tocam sobre esse aspecto. Na realidade, o que eu quero que nós como igreja, nós começamos a refletir. Irmão, começam a pensar comigo. A Bíblia começa aqui a nos narrar que eles iam falando entre si no verso 14, aquilo que havia sucedido. A questão que vem é o que sucedeu que deixou esses 2 discípulos falarem entre si. Na realidade, já haviam se passado 3 dias depois de Jesus ter sido morto. Ou seja, era o dia da promessa, era o dia em que Cristo, segundo a profecia, devia ter ressuscitado. Então aqueles 2 homens, eles ficaram extremamente preocupados com isso. É sobre esses acontecimentos que eles falavam. Amado, nós há pouco tempo nós comemoramos a Páscoa e vimos um teatro aqui muito bonito. Mas se nós analisarmos, irmãos, navegam comigo. Segunda-feira, as pessoas começaram a pegar ramo, a colocarem no chão, a dizer: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Então o coração na segunda-feira estava expectante que Cristo vai nos redimir da escravatura dos romanos. Na segunda-feira, quando eles estavam a tirar os panos, conforme a Bíblia fala, as mulheres colocavam as vestimentas, os panos que elas se amarravam, tiravam ramos e colocavam sobre o caminho e gritavam Hosana nas alturas. Eles tinham a esperança que esse é o Salvador. Esse está a entrar em Jerusalém para nos redimir. Ele está a entrar em Jerusalém e ele vai causar um caos. Vai causar um caos em Jerusalém. Mas na terça e na quarta-feira, Jesus não causa o caos. Jesus entra no templo, onde nós lemos, onde ele ensina sobre aquela viúva, e ele olha para a viúva e fala que nenhum entre vós ofertou mais do que essa senhora, e ele confronta a autoridade espiritual daquela época, e passando de quarta para quinta, Jesus vai no meio deles, começa a operar vários milagres, e aí os sacerdotes se revoltam e falam: não, é hora de nós matarmos ele. E de quinta para sexta, Jesus era morto. Agora pensam, na segunda-feira eu tinha certeza que ele veio para
deles morreu. Por isso é que eles iam falando. Primeira coisa que nós precisamos compreender de onde eles eram, o que significava Emaús para a vida deles. Emaús era a terra natal deles, ou seja, de Jerusalém para Emaús, há quem diz que são 7 a 11 quilômetros, ou seja, para eles voltarem a Emaús, eles faziam um dia e uma noite, e a palavra está nos mostrar que Jesus aparece no final do dia, ou seja, eles já estavam há um dia a caminhar, a conversar sobre isso. Um dia a falar que nós pensávamos que Ele vai nos redimir. Nós pensávamos que Ele era o nosso Salvador. Nós pensávamos que Ele era o profeta que Moisés falou em Deuteronômio 18. Então tinha toda a razão dele estar triste naquele momento. Tinha toda a lógica dele estar a viver aquele contexto. Para ir para Emaús para a vida dele, tinha lembrança mais do que estar com Jesus. E a psicologia nos defende que nós nos lembramos mais dos factos ruins do que dos factos bons. Deixa eu te clarear, se agora passar uma notícia ruim na internet, todo mundo vai se lembrar, mas coisas boas que passam na internet não viralizam por causa de quê? Porque a nossa mente está suscita a só se lembrar de acontecimentos ruins, e eles andavam pelo caminho de Emaú a se lembrarem de coisas que podiam ter acontecido. Irmãos, é frustrante, porque quando eles saíram de casa, ouviram que havia um Messias nasceu. Eles, quando saíram de casa, saíram com uma esperança: eu vou deixar de ser escravo, eu vou deixar de depender dos romanos, agora nós vamos voltar a ser uma nação forte, agora nós vamos voltar a ser uma nação grande. Ou seja, receber Jesus como Senhor e Salvador com uma expectativa. Eles também tinham uma expectativa, assim conforme eu e você temos uma expectativa, mas a expectativa dele diante das circunstâncias foram frustradas e eles ficaram tristes e abatidos. Sabe o que significa Emaús? Emaús significa terra de águas quentes. Eles estavam a sair de Jerusalém. Sabe o que significa Jerusalém? Jerusalém significa terra de muita paz. Eles estavam a sair de terra de paz para um lugar de dor. Irmãos, quem já por engano água quente lhe caiu na pele sabe o quanto é doloroso. Eles estavam aí para um lugar de dor, já estavam no lugar de paz. Então, quando nós começamos a compreender o significado individual que Emaús significava para aqueles homens, nós começamos a entender por que Lucas foi o único que foi navegar essa história com mais profundidade. Irmãos, olhando para tudo isso, nós começamos a compreender que os homens falaram: se ele morreu, não há esperança. Se ele morreu, não há razão de nós estarmos aqui. Se ele morreu, o que adianta mais na igreja? Se Deus não fez o que eu quero, o que adianta mais eu lhe servir? E aqueles homens iam caminhando para Emaús. No final do dia, Jesus aparece diante daqueles homens. E enquanto Jesus aparece diante daqueles homens, Emaús ficava a oeste de Israel. Irmãos, Jesus chegou e a Bíblia fala que os olhos dele estavam como fechados e eles não conseguiam compreender. Falem dessa frase para o teu irmão: muitas vezes estamos próximos do caminho certo, mas não estamos no caminho certo.
Eles estavam próximos de Jerusalém, mas não estavam no caminho certo. Eles caminhavam ao pôr do sol, indo para a sua terra natal, indo para as suas memórias, indo para os seus Egito. Eu disse que o tema de hoje é caminhando ao pôr do sol. Amado, caminhar significa andar por um espaço, por um caminho, por um lugar, é uma conexão. Então eles estavam a fazer a conexão de Jerusalém para a sua terra natal. Ou seja, e biblicamente a palavra caminho, ela se transfigura para estilo de vida. Então eu quero que os irmãos tiram da ideia caminho de Emaús, mas é o estilo de vida de Emaús. Por que Jesus, de tanta gente que ele podia aparecer, apareceu aqueles 2 discípulos que não faziam parte da corte dele principal, que um da corte dele principal lhe traiu? Quando nós terminamos de ler, a palavra nos testificou que só eram 11, já não eram 12, mas aqueles 2 faziam parte da multidão. Não sei se faziam parte dos outros que eram 70, mas só sei que faziam parte da multidão. E Jesus aparece no meio do caminho, enquanto o sol foi se pondo. Eu sei que você várias vezes viu o pôr do sol por imagem. Quando o sol está se pôr, é bonito, amado. Olhar aquele amarelo do sol parecendo uma gema de ovo. Até quem tira foto porque vê que o sol está bonito. Ou seja, a beleza que os olhos lhes apresentavam não era a beleza da realidade para onde eles estavam aí. E aqueles homens estavam andando num caminho errante, porque o lugar para onde eles iam não era o lugar onde Cristo queria lhes ver. Mas olhando para essa história, correndo para a história, Jesus entra na casa de um deles porque é convidado. E quando Jesus entrou lá, Jesus partiu o pão e eles começaram a enxergar Jesus. Então agora eu quero tirar alguns pontos que vão nos fazer refletir. O primeiro ponto eu quero te fazer entender que as Escrituras, no verso 14, Jesus lhes perguntou, a Bíblia diz, iam falando entre si tudo o que havia acontecido. E acontecendo que indo eles falando entre si, fazendo perguntas aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com ele, mas os olhos deles estavam como fechados para que não o conhecessem. Por que os olhos daqueles homens estavam fechados e não conseguiam contemplar Cristo? Porque eles estavam tristes, porque eles estavam amargurados. Então o que eu quero tentar explicar para os meus irmãos é que a tristeza, a amargura nos impossibilita de ver as maravilhas de Deus nas nossas vidas. Quando nós estamos tristes, nós não contemplamos que o Rei vivo. Olha, entenda uma coisa, Isaías 44 fala, eis que eu estou fazendo coisas novas e você não vê, eis que eu estou abrindo caminho nos ermos. Aqueles homens estavam a andar com Cristo, mas não estavam a reconhecer Cristo. Por quê? Por algo simples, meu amado, porque eles estavam demais tristes. Às vezes quando você está muito focado em alguma coisa, aparece alguém ao teu lado, você nem dá conta. Às vezes alguém está te chamando, você nem ouve. É a mesma coisa. Eles estavam tão amargurados, tão abatidos, tão tristes, que eles não conseguiram perceber que o Rei ressuscitou e o Rei estava ao lado dele, e eles estavam saindo de um lugar bom para um lugar ruim. Então, traduzindo para nós é o quê? O que eu estou tentando dizer é, a nossa tristeza diária tem nos impossibilitado de ver Cristo todos os dias na nossa vida. A vida em Angola está difícil, sim. A nossa inflação, em cada semana ela aumenta, até onde eu tenho estudado, 0,1%. Então, ou seja, o Banco Nacional de Angola, o BNA, havia previsto que a nossa inflação até o primeiro semestre seria... Fala economia, meu Deus. Irmão, desculpa aí. Inflação é subida dos preços involuntariamente. Aleluia. O BNA definiu que até primeiro semestre desse ano a nossa inflação só subiria 12%. O FMI, Fundo Monetário Internacional, definiu que a inflação da nossa nação
até dezembro subiria 12%. Nem BNI acertou, nem BNI acertou. Até março, dia 21 de março, a nossa inflação havia subido 21%. Então, se eu te falar que a vida está boa, eu vou te mentir. Sou economista, eu gosto de coisas de economia. Está difícil para quase todo. Mas, Cristo está... A tristeza desses homens era porque, em vez de olharem para a esperança, estavam a olhar para o desespero. E às vezes nós queremos tirar Cristo do centro, olhando para o desespero, em vez de olhar na esperança. Aleluia. E nós precisamos compreender que quando Cristo se aproxima diante deles, Cristo lhes fez uma simples pergunta. No verso 17. Que palavras são essas? Caminhando, trocais entre vós. Por que estás triste? Jesus sabia ou não sabia por que eles estavam tristes? Irmãos, todos nós, em algum momento na vida, já nos identificamos como Gideão. Em Juízes 6, no capítulo 13, um anjo aparece para Gideão. E quando apareceu para Gideão, lhe disse: a paz esteja contigo. E Gideão lhe perguntou quem ele era. E a história mostra que Gideão, nervoso, quando descobriu que era o anjo do Senhor, em vez de ter medo, Gideão lhe falou algo muito duro. Olhou para o anjo e lhe disse: oh, se você é o anjo do Senhor, por que nos sobreveio essa coisa? Os nossos pais nos falaram que o exército de Faraó afundou. Por que essas coisas não acontecem no nosso seio? E Gideão estava a telhar milho no lagar. Lagar é o sítio onde se pisava uva. E a Bíblia narra que ele estava a fugir dos filisteus. Então ele perguntou: se o Senhor é conosco, por que esses males têm nos sucedido? E às vezes nós também nos questionamos: se o Senhor é conosco, por que essas coisas estão me acontecendo? Se o Senhor é comigo, por que meu pai morreu? Se o Senhor é comigo, por que meu esposo morreu? Se o Senhor é comigo, por que há bagunça na minha casa? Às vezes também nos perguntamos: se o Senhor é comigo, por que eu não consigo emprego? Às vezes também nos perguntamos: se o Senhor é comigo, por que o meu negócio não prospera? Às vezes também nos perguntamos: se o Senhor é comigo, por que o meu marido não muda? Também às vezes nos perguntamos: se o Senhor é comigo, por que a minha roupa é uma mesinha? Às vezes também nós nos perguntamos: se o Senhor é comigo, por que me fez nascer nesta família? Por que eu tenho este pai? Por que eu tenho esta mãe? Se o Senhor, às vezes também não. Mas o curioso aqui é que quando nós pegamos em João capítulo 11 verso 21, nós também vemos Marta questionar Jesus da mesma forma: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Nós às vezes também estamos assim: se o Senhor tivesse comigo, eu ia conseguir esse emprego. Eu não consegui porque tu não estavas comigo. Você, Deus, você que é culpado. Às vezes nós também culpamos Deus, falamos: Deus, meu pai só me bateu porque você não estava comigo. Eu fui no monte e fui para orar. Amado, às vezes também nós nos perguntamos: se o Senhor é Deus, por que estamos a dormir à fome? Se o Senhor ainda existe, por que nós andamos ontem, nós andamos anteontem? Às vezes também nós nos perguntamos: se o Senhor é Deus, cadê o teu poder? Se o Senhor é Deus, por que eu não deixo de beber? Por que eu não deixo de fumar? Hoje eu sou crente, amanhã eu sou nada. Amado, aconteça o que acontecer, ainda assim o Senhor é Deus. Aleluia! Seja no Antigo ou no Novo Testamento, nós vemos pessoas questionando Deus sobre isso. As decepções nos levam na direção errada. Por que eu te chamo a atenção? Porque todas as vezes em que você estiver decepcionado,
você vai tomar uma decisão errada. A questão, eu sublinhei aqui que a questão não é só descobrir qual é a direção certa, mas entender a triade da direção certa. A triade da direção certa começa a nós compreendermos o tempo certo. A palavra, ela nos testifica no livro de João, no seu capítulo 2, que ele estava numa boda em que muitas das Bíblias faziam como a boda de Canaã. E a Bíblia nos narra que na boda de Canaã, Jesus, a mãe dele, lhe disse assim: olha, o vinho acabou. E ele olhou para sua mãe. Em João 2, de 3 a 4, ele disse: mulher, o que é que tens comigo? Ainda não chegou a minha hora. Ou seja, é importante nós entendermos os tempos de Deus. E Paulo fala para a igreja ensinando: irmãos, quantas estações, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Entendam os tempos de Deus nas vossas vidas. Ou seja, nós vemos Jesus em João 11, e Jesus, quando os seus irmãos, aliás, João 11 é a ressurreição de Lázaro. Quando nós vemos Jesus na ressurreição de Lázaro, os discípulos falaram: Senhor, se ele está morto, vamos lá e fazer o quê? Jesus também fala: este é o momento correto, vamos lá, porque me convém fazer alguma obra naquele lugar. Amado, Jesus não se movia só por se mover. Entendeu as estações de Deus na nossa vida? É importante. Existe verão em Deus, existe outono, mas no final, a esperança virá no final do amanhecer. Uma das questões que nós precisamos começar a compreender profundamente é que muitos de nós tentamos acelerar os tempos de Deus. Nós tentamos acelerar os desígnios de Deus nas nossas vidas. E às vezes nós nos esquecemos da palavra em Isaías, no seu capítulo 60, no verso 22, fala: o mais humilde dos indivíduos se tornará mil, o menor será uma grande e poderosa nação. Eu sou Yahweh, e no momento certo eu farei coisa grandiosa na tua vida. Amado, vamos parafrasear: momento certo de não está a dizer em qualquer momento. Ou seja, compreender o momento certo de Deus na nossa vida é crucial, porque senão nós vamos acelerar. Quando nós pegamos em Atos capítulo 7, versículo 17, diz a palavra que no tempo da promessa o Senhor cumpriu aquilo que prometeu a Abraão. Mas quando você volta em Gênesis capítulo 15, verso 3, você vê Deus a falar para Abraão que eu vou te fazer uma grande nação, mas eles vão ficar escravos, mas a seu tempo, depois de 400 anos, eu vou libertar essa nação. Entenda, Deus trabalha com tempo. E na quinta-feira, enquanto nós saímos desse lugar, pastor, nos faz compreender e entender de novo que para Deus existem dois níveis de tempo: o Cronos e o Kairos. Quando nós olhamos para Kairos e nós olhamos para Cronos de Deus, nós vamos conseguir entender os desígnios de Deus. Crono é o tempo cronológico de Deus. É como manhã, tarde, noite e dia. E foi estabelecido em Gênesis. O luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite. Esse é o cronológico de Deus. Deus estabeleceu o tempo, mas existe um Kairos. O Kairos é o tempo favorável de Deus para nossas vidas. Desemprego, e você acha que eu ou dorme comigo ou me corrompe. Você sabe que é cristão, as duas oportunidades tu não podes fazer. O que é que você faz? Não, eu porque tenho que me preservar, eu vou pagar um dinheiro, eu vou lhe dar um dinheiro para conseguir esse emprego. Aí você consegue esse emprego. Outro exemplo que eu posso te dar é que às vezes nós aceleramos. Alguém chega no teu emprego e te fala: olha, para você subir, você só precisa um cartão de militância, você só precisa
só precisa dormir comigo. Você pensa, não, na militância, todo mundo vai me ver na igreja, vai saber que eu sou militante, porque eu professo fé a cristão que não compreende que o cristão pode ou não pode, então vou fazer diferente. Vou pensar conforme é mundana. Eu vou só fazer, ninguém vai me ver. Aí você dorme com aquela pessoa até te promove no emprego. Mas existe algo que quando eu começo a olhar na Bíblia, eu aprendo a não acelerar os processos. Diga comigo, processo. Fala no teu irmão, não acelera os processos. Fala, o conhecimento te direciona, te guia e te ilumina. 2 exemplos básicos de pessoas na Bíblia que erraram por acelerar o processo. Quem é o pai da fé? Igreja, quem é o pai da fé? Abraão estava triste, conforme esses 2 homens que saíam de Emaús, de Jerusalém para Emaús. E Abraão chegou diante de Deus, disse: Senhor, não tenho filho, o meu servo é que vai herdar na minha casa. O Senhor falou para Abraão: vai só, no bom momento você vai ter que filho. Passou 1 ano, Abraão não teve filho. Passou 2 anos, Abraão e Sara não tiveram filho. Passou 3 anos, não tiveram. Passou 10 anos, não tiveram. Passou 11 anos. A mulher dele disse: eu já estou velha. Para que você tenha um herdeiro, está aí H, tua serva. Durma com H, a tua serva. Aí ele dormiu. Aleluia. Abraão acelerou o processo. Porque quando Isaac nasce, 1 ano depois de Ismael ter nascido, até hoje, o erro de Abraão de ter acelerado o processo. Ontem eu estava lendo no noticiário: ama Israel, bomba mais contra Israel. Aleluia. Erro de quem? Abraão acelerou os processos. Faltava 1 ano para Abraão alcançar a promessa. Abraão foi dormir com a serva, porque Abraão não entendeu o tempo de Deus. Abraão não entendeu o cronos de Deus, o tempo favorável de Deus para a sua vida. Outra pessoa na Bíblia que me chama a atenção e que acelerou o processo, por isso os processos não devem ser acelerados, Ezequias. A palavra fala no livro de Isaías, e quando você pega a história de Isaías, Isaías fala que Isaías foi para profetizar para um rei lá chamado Ezequias. É bom pregar sobre essa história, mas existe um caos grande na história de Israel por causa dessa história. E Ezequias, quando Isaías chega, Isaías só falou algo bem simples: prepara a tua casa, porque você hoje vai morrer. Daqui a nada, teu tempo está acabando na terra. E a Bíblia fala que o rei rasgou as suas vestes, foi no canto e começou a chorar. Falou: Senhor, lembra-se das obras maravilhosas que eu fiz aqui em Israel. Por favor, me dê mais o tempo. E imagina que Isaías já estava nas bombas. Isaías nas bombas ouve mais: Isaías, volta lá naquela igreja, eles falam assim, que olha, já não vão morrer, vocês vão viver mais 15 anos. Isaías volta, chega até aqui e fala para Ezequias: olha, você vai viver mais 15 anos. Aí Ezequias faz o que devia fazer. Amado, Ezequias 13 anos depois, faltavam 2 anos para terminar o ano dele na terra, Ezequias faz um filho chamado Manassés. Em toda a história bíblica, não tem rei mais terrível que Manassés. Não tem rei que mais corrompeu Israel como Manassés. Se você começar a ler a história de Manassés, até a Bíblia fala: rei terrível. Nunca houve um rei tão terrível, tão maldoso, que desviou Israel conforme Manassés. Por que Manassés nasce? Deus já sabia que se esse cara viver mais tempo, vai nascer um cara que vai destruir o meu povo. Então ele disse: meu irmão, arruma tua vimbamba, vem para mim. Mas o homem falou: Deus, na terra está cuiá, eu não quero arrumar minha vimbamba, e dá só mais 15 anos. Aí Deus lhe deu 15 anos, a vimbamba está bom. Mas meu irmão, casa era boa, comida era boa, mas nos deixou problema. Fala no teu irmão: problema. Nos deixou problema. Aleluia. Por isso nós
Não precisamos acelerar os processos. Fica calmo. No tempo certo, o Senhor fará. No tempo certo, o Senhor... Os processos não se aceleram. Irmão, fiquei sem tempo. Lugar certo. Nós precisamos compreender sobre o lugar certo. No lugar certo, eu quero que os irmãos compreendam. Em certo momento, irmão, correndo, quando nós estamos no lugar certo, os céus se abrem. Pega o teu irmão, pega a mão de um teu irmão em nome de Jesus. Agora, para quem você pegou, lhe fala, quando você estiver no lugar certo, os céus se abrirão. Gênesis 28, roubou a primogenitura do irmão dele. A Bíblia fala que ele fugiu do seu irmão. Mas quando eu cheguei no capítulo 28, no verso 12 e no verso 13, eu descobri que ele não estava a fugir. Na realidade, ele estava andando dentro dos desígnios de Deus para a vida dele. Porque a Bíblia fala que ele, cansado à noite, pegou uma pedra e colocou sobre a sua cabeça. E enquanto ele dormia, ele viu que os céus se abriu, anjos subiam e desciam para lhe servir. E quando ele acordou, ele falou, Deus afinal está nesse lugar. E eu não sabia. Jacó, na visão de Jacó da escada que toca a terra e os céus, era porque ele estava no lugar certo. Quando nós não estamos no lugar certo, os céus na nossa vida não se abrem. Existem coisas que você só está a insistir. Não está a dar certo porque não é o lugar certo, meus irmãos. Você está a insistir. Não está a dar certo porque não é o momento de abrir mão. É o momento de mudar de roda. É o momento de ir de uma rota para outra. Porque não é o lugar certo. Diga no teu irmão, pessoa certa te impulsiona a chegar no lugar do teu sonho. Aleluia. Pessoa certa. Multidão diante de Jesus. Não vou começar a pular, não vou dizer mais alguns versículos. Multidão certa diante de Jesus para a multidão. Mas Jesus sabia que ele precisava andar com pessoas certas. O que é que Jesus fez? Separou, tirou da multidão os 12 e começou a andar com os 12. E o pastor Lauda nos ensinou nesse lugar que nós somos a soma das 5 pessoas que nós mais andamos. Jesus sabia esse segredo, então escolheu 12 para andar com ele. A minha questão é, quais pessoas andam contigo? Eu ia resumir as pessoas certas na nossa vida de seguinte modo, amado. Pessoa que não ajuda a tua caminhada de fé, não anda com ele. Paulo, até com ele, nem lhe saudades. Você já sabe que se eles na minha casa, vamos chupar. Não vem. Você já sabe que se eu estou a vir, eu vou pagar. Foge. Já viste dar lá, ida para esta vez se eu só paga. Você sabemos que aqui vai cair. Foge. Ande com pessoas certas. Ande com pessoas que motivam teu sonho, não que destroem teu sonho. Sabe por que você já não sonha? Porque as pessoas que estão ao teu lado não te batem nas costas para falar assim, começa a fazer as coisas. Houve alguém que não era minha amiga. Essa semana todo dia está me ligando. Eu tentei me ligar, não tem que. Disse, não, eu estou há 3 anos sem estudar. Foste o único que começou a me bater nas costas. Se você não estudar mais esse ano, essa cadeira você não eliminar, vamos deixar de ser amigo.
Porque não quer perder a amizade, também começa a me ligar. Tia, já sei que vai me ralhar, vai me motivar para estudar. Pessoas certas te motivam a chegar nos lugares do teu destino. Pessoas certas, eles quando você não quer, eles é que vão te pegar. Por isso é que a Bíblia fala, melhor é dois do que quê? Do que um. Mas você tem que escolher a pessoa correta com quem você vai andar. Nem qualquer um. Escolha teus amigos a dedo, até Cristo escolheu, amado. Escolha a dedo quem vai andar contigo, porque se você andar com todo mundo, você também vai ser todo mundo. Alice no País da Maravilha perguntou para o gato, qual é o caminho certo para eu seguir? O gato lhe disse, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então você, só teus amigos sabem aonde você quer ir. Então anda com a pessoa certa. Aleluia. A palavra diz, abriram-se-lhe então os olhos e conheceram ele e separou-lhes. Disseram para outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, enquanto pelo caminho nos falava, enquanto nos abriam as escrituras. Amado, eu quero que nós começamos a refletir algo muito bom. A tristeza, ela nos paralisa. A tristeza, ela nos deixa estagnados. Quantas das vezes você teve triste, até banhar você não conseguiu. Até banhar te deu preguiça. Quantas das vezes você ficou desesperado, tão abatido, que até comer, comida não entrava. A tristeza nos paralisa. Vou esquecendo da meus bolsos. Aleluia. Irmãos, Jerusalém, aleluia, aleluia. Emaús, aleluia. Jerusalém, terra de Emaús, terra de águas. Jerusalém, diga comigo, metrópole, cidade grande, banco, emprego. Emaús, diga comigo, aldeia, lavra, sofrimento. Eles já estavam no lugar bom, no lugar onde tem emprego, no lugar, a Bíblia fala que Emaús era uma aldeia. Eles estavam saindo de uma metrópole para ir para uma aldeia. Na aldeia não tem banco, meu irmão. Na aldeia você não cresce, você decresce. Nossos pais saíram dos quimbos, vieram aqui, porque sabiam que na aldeia não tem adesão. Mas aqueles caras com a tristeza na alma, em vez de avançarem pela vida, eles estavam a retroceder. Existe um contexto espiritual que eu quero que comigo você perceba. Na aldeia você retrocede, você não cresce. E aqueles caras estavam a retroceder a um dia de retrocesso. A um dia. E eles, o sol estava a se pôr. O que era belo já não estava a se tornar belo. Esqueceram que Jesus é a nossa luz. Jesus é a estrela da manhã. Amado, na aldeia você não evolui, você empobrece. Mas a Bíblia fala que de tanta tristeza, Jesus lhe explicou sobre as escrituras. Enquanto Cristo lhe explicou as escrituras, e na aldeia eles partiram o pão, eles se lembraram que nosso lugar é aqui. A esperança para o meu sonho, meu lugar é lá em Jerusalém. E eles voltaram em Jerusalém, falaram para os discípulos, realmente ele ressuscitou. O que eu estou tentando te dizer, amado, você veio na igreja hoje, estando aqui, triste, abatido, desesperado, todos os dias
a cair no mesmo pecado. Você veio hoje aqui sempre a roubar, sempre a fumar, sempre a beber. Você veio aqui sempre a mentir. Até a novela que estava até na Zap, você já conhece, vieste aqui, já sabe qual é o capítulo que está, onde terminou, onde segunda-feira vai começar a cena. Você hoje veio aqui assim, mas hoje eu estou tentando te dizer assim, amado, Cristo está te falar, é pecado. Deixa a novela, deixa a bebida, deixa de fumar. A esperança em Jerusalém. Saia da aldeia e venha para Jerusalém, a terra da bonança. Cristo ainda é a nossa maior esperança. Aleluia. Aleluia. A aldeia não tem nada para nós, a não ser para sermos fazendeiros naquele lugar. É hora de nós começarmos a redefinir o nosso cristianismo. É hora das nossas tristezas na alma falar para ele e dizer assim: eu não preciso de abraço do líder para isso, eu preciso do teu abraço, Yahvé, e preencha a minha alma com a tua presença. Eu não preciso que aquele cara me pague lá cerveja, eu preciso ser cheio do teu espírito. Para isso é que eu voltar em Jerusalém. Nós precisamos compreender que aqui não é nosso lugar. Não importa quantas memórias nós temos aqui, não importa a memória das nossas infâncias aqui, não importa a memória das festas aqui, não importa a memória dos lugares que eu já fui aqui. Nosso lugar é lá. Nosso lugar é lá, não é aqui. E Cristo hoje vem para nós nos dizer: filho, teu lugar não é Emaús, teu lugar é Jerusalém. Irmão, Cristo não amarra a fita do Rambo. Aleluia. Coloca-te em pé em nome de Jesus de Nazaré. Quais são os pensamentos que temos tido? Por que eu nasci nessa família? Por que meus amigos não me aceitam? Por que a minha cabeça é grande? Por que tenho pouco cabelo? Por que meu dedo é torto? Por que não sou mulato? Por que eu sou pobre? Ser cristão é ser atrasado. Meu pai e a minha mãe não me amam. Parece que Deus esqueceu de mim. Olha os pensamentos que nos fazem voltar para Emaús. Por que esse problema eu estou a orar bué e tu não está a resolver? Por que Deus me esqueceu? Ó Jacó, recorda-te depois desses fatos. Sim, ó Israel, lembra-te destes acontecimentos, porque quando és o meu servo, eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Haverá uma mãe que possa se esquecer do seu bebê, ainda que essa possa se esquecer dele, todavia eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Eu te gravei na palma das minhas mãos, os teus mãos estão sempre diante de mim. Eu sou o Senhor, jamais te deixarei, jamais te abandonarei, porquanto eu conheço os teus planos. Eu sei os pensamentos que eu penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahweh. Assim como os céus
são mais altos que a terra. Também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Ah, como a chuva desce dos céus e não retorna, assim a terra vai brotar e florescer. Eu vim para que produzam ao semeador. Ah, amado, olha a palavra. Assim também toda a palavra que sai da minha boca não volta vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para qual enviei. Vai orando ao Senhor, vai falando ao Senhor o que queima na tua alma. Cria a tua própria canção, fale ao Senhor. Cria a tua própria nuvem, libere as tuas próprias palavras a Ele. Sim, Jesus. Poder de Deus. Vai orando ao Senhor em nome de Jesus. Vai liberando as tuas palavras. Vai liberando a tua palavra. Fale com Yahweh em nome de Jesus. Ele diz que os pensamentos dele não são nossos pensamentos. Os caminhos dele não são nossos caminhos. Aquilo que ele falar, aquilo que ele falou, ele é poderoso para cumprir. Ei, Yahvé é poderoso para cumprir. Yahvé é poderoso para cumprir. Caiu uma vez, líder, não faz mal. Eu já caí várias vezes, não faz mal. Ai, justo cairá 7 vezes. Ah, mas das 7 vezes eu restituirei. Ah, ontem não almocei, não faz mal. Ah, ontem não jantei, não faz mal. Ei, tem faltado comida na minha casa, não faz mal. Ah, minha vida destruiu, não faz mal. Ainda há esperança para essa árvore, ainda há esperança para a tua vida. Eu sou Yahweh, obra do Senhor, ninguém pode impedir. Ainda há esperança.